Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais uma vez, nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo de escatologia que temos feito. E sempre nos lembrando, irmãos, que o estudo de escatologia visa, de alguma maneira, enxergar o todo da Escritura. Então, na semana passada, nós vimos um pouquinho a respeito do aspecto da promessa abraâmica da terra, e como o Novo Testamento aplica essa ideia. Hoje eu gostaria de continuar expandindo essa ideia das promessas abraâmicas, ou seja, o que Deus prometeu para Abraão, que se cumpre no ministério na pessoa de Cristo, mas que após a redenção em Cristo Jesus se expande até a consumação, até ter um pleno e perfeito cumprimento lá na frente, tá? Mas nunca passando ou sem o filtro da redenção, se é assim que a gente pode dizer. Então, hoje vai ser importante que você fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar então lá a Gênesis capítulo 12, que é a chamada de Abraão. Gênesis capítulo 12. E eu gostaria de pegar um aspecto específico da promessa que Deus faz a Abraão para enxergá-lo como o Novo Testamento aplica isso, como ele entende essa promessa e como ele faz com que essa promessa agora seja expandida e cumprida até o fim, tá? Então, Gênesis capítulo 12, o texto a partir do versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós percebemos agora, como nós mencionamos na semana passada, que Deus chama a Abrão para continuar, para dar continuidade ao pacto da graça, ou seja, aquele pacto que Deus faz com homens, com famílias, que demonstra que ele vai então trazer um descendente para pisar na cabeça da serpente, mas que também tem aspectos temporais e de obediência e desobediência ali naquele meio, que no fim das contas, no Novo Testamento, nos é claramente enxergado como um pacto da graça que Deus foi administrando durante a história. A promessa que eu gostaria de que nós hoje levássemos em consideração para o nosso estudo é a promessa de que de ti farei uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam benditas ou abençoadas por causa desse pacto com Abraão, né? Quando nós enxergamos a história do povo de Israel, nós já podemos perceber, e nós vimos isso na semana passada, lá no texto de Josué, que Deus cumpriu a promessa de dar a Abraão uma grande descendência. Lá no fim de Josué, então, é declarado de forma clara que Deus cumpriu cabalmente a promessa que ele havia feito de transformar a semente de Abraão num grande povo que não poderia ser contado. E a Escritura, então, é clara em demonstrar que, olha, Deus cumpre as suas promessas e nós precisamos viver em expectativa escatológica, ou seja, Abraão, ele peregrinou na terra que não era dele naquele momento, mas que um dia seria. E naquele momento, para Abraão, a promessa não havia se cumprido, mas ele creu que Deus a cumpriria. E de fato, o Novo Testamento, semana passada a gente percebeu que o Novo Testamento joga a expectativa de Abraão para o futuro da consumação. Então, lembre-se que aquela ideia de a expectativa e o do já e ainda não, e da expectativa profética do Antigo Testamento, de às vezes não ter uma visão clara da distinção entre redenção e consumação, e então o Novo Testamento vem para nos auxiliar na leitura, nos auxiliar na própria interpretação da Escritura. E agora essa promessa, então, que é feita a Abrão, ela se cumpre perfeitamente, plenamente na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Tanto que, se você abrir, por exemplo, no Evangelho de Mateus, abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, você vai perceber que ele começa com o livro da genealogia de Jesus, e ele vai querer demonstrar que Jesus é descendente de Abraão, descendente
direto, vamos dizer assim, um descendente da semente de Abraão. Então Deus cumpre a sua promessa, ele traz o descendente, e olha como o versículo 17 faz as distinções históricas, né? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então, olha só como Mateus, nesse caso aqui, dividiu a ideia da sequência histórica que Deus trouxe às promessas, né? Mas ainda no texto de Mateus, eu gostaria que nós pudéssemos continuar lendo o que está escrito. Lá em Mateus, nós vamos perceber que Deus vai cumprindo as suas promessas, ou seja, Mateus é um autor muito preocupado em demonstrar os cumprimentos das promessas em Cristo. Então veja, por exemplo, aí a fuga para o Egito, ainda no capítulo 2 de Mateus, ele dizendo que José e Maria precisaram ir para o Egito e voltar do Egito depois da morte de Herodes. Aí então, Mateus claramente, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Então, Mateus está preocupado em fazer essas aplicações diretas da Escritura até a vida e obra do Senhor Jesus Cristo. Vá agora para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, e veja como, de alguma forma, aqueles homens e mulheres que estavam ali naquele tempo entenderam que Deus estava fazendo cumprir as suas promessas que ele tinha feito no Antigo Testamento. Promessas abraâmicas, promessas davídicas. A gente ainda está no pacto abraâmico, né? Aí depois tem o mosaico, tem o davídico, mas eu quero que você perceba como eles ali já estão tendo a certeza, e o próprio anjo, quando dá a mensagem, já diz o que está acontecendo, né? Então, ali no capítulo 1 de Lucas, veja só como o versículo 32 diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, olha só, ele já está dizendo, aquele descendente prometido lá atrás, no pacto com Davi, é esse Jesus, é esse aqui agora. E o cântico de Maria, que está ali na sequência de Lucas capítulo 1, né? O cântico de Maria vai assumir que Deus está cumprindo as promessas que ele fez desde o Antigo Testamento, principalmente as promessas abraâmicas, né? Então, lá no versículo 46 do capítulo 1 diz: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Olha aqui, Maria tinha completa consciência e certeza que o nascimento daquele filho de Davi, daquele Jesus que o anjo estava anunciando, era o cumprimento da promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era o cumprimento de todas as gerações vão me chamar bem-aventurada. Por quê? Porque a bênção chega em todas as famílias da terra. E aqui, explicitamente, ele lembrou da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência. Olha aqui essa unidade essencial entre o pacto feito com Abraão e agora a nova aliança que está sendo inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo. É o cumprimento daquilo que Deus havia falado ali atrás. Deus está dizendo assim, eu estou cumprindo minhas promessas, vocês precisam crer e precisam aguardar que elas se cumpram. Em Cristo, Maria diz,
aquela promessa feita a Abraão está se cumprindo agora. Lembre-se, criação, queda, redenção e consumação. Escatologia é olhar para o todo. Maria tem plena consciência que a promessa abraâmica de bênção e de descendência está sendo cumprida na pessoa do seu filho e naquilo que ele realizaria. Ele seria o Salvador. Então, vá fazendo essas relações, vá compreendendo que essa promessa abraâmica, a promessa feita a Abraão lá atrás, é uma promessa que o Senhor Jesus cumpre na história. Ele cumpre lá atrás, já em Josué, no fim de Josué, nós já vemos uma grande nação, mas não é o cumprimento final. O cumprimento cabal se dá em Jesus Cristo, para que em Jesus Cristo essa promessa agora ganhe expansão até a consumação e nós consigamos compreender, então, o que verdadeiramente significa ser descendência de Abraão, ser filho de Abraão. E agora nós vamos abrir em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, para você perceber que o Senhor Deus está literalmente dando cumprimento e continuidade à promessa que ele fez a Abraão. Ele está fazendo isso na pessoa e na obra de Cristo. Quando Cristo vem e cumpre o que era necessário ele cumprir, agora essa promessa é expandida para que nós consigamos olhar para a consumação através dela. Então, lá em Romanos capítulo 4, perceba que o argumento do apóstolo Paulo é um argumento de demonstração que a descendência não era necessariamente uma descendência física. Embora envolvesse uma descendência física, não era simplesmente uma descendência física. Isso significava uma descendência espiritual, que ele vai chamar que é a descendência pela fé, ou a descendência da fé. Essa promessa é uma promessa que é feita para cumprimento de que todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas pelo descendente. Então veja o versículo 12, por exemplo, de Romanos capítulo 4, o versículo 12 diz assim: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, Abraão pode ser considerado o nosso pai espiritual porque nós andamos na mesma fé de Abraão. E agora, o versículo de número 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Olha só, então a ideia é que Abraão não seria só pai de muitas nações, que dele sairia, historicamente, né, sairiam algumas nações como Ismael, né, mas a ideia principal da promessa de Deus a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, é que ele seria pai espiritual daqueles que creem. E todos, em todas as nações, são conclamados a crer no Evangelho. E o apóstolo Paulo pega isso e diz, bom, agora da redenção para a consumação, o que nós esperamos? Nós esperamos que todas as famílias da terra sejam abençoadas pela promessa que Deus fez a Abraão, se cumpre no Redentor, mas que agora é alcançada e é alçada e é completada através da pregação do Evangelho que alcança todas as nações. Porque em todas as nações, Abraão tem descendentes. Olha que coisa maravilhosa, olha que bela promessa. É uma promessa que nos traz, meus irmãos, grande incentivo missionário. É sobre isso que o Senhor Jesus estava falando quando ele dá a ordem de nós pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos de todas as criaturas para todas as nações. É porque nele se cumpre a promessa do descendente, mas agora
essa promessa do descendente, ela é enxergada na Escritura de maneira espiritual. Ela é uma promessa que faz com que qualquer nação, qualquer descendente de qualquer nação se torne filho de Abraão. Abra, por exemplo, em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, e veja que Gálatas também, o apóstolo Paulo também assume a mesma estrutura. E uma dificuldade nas igrejas da Galácia era realmente essa questão de como entender as promessas que Deus fez aos pais, a Moisés, a Abraão. E eu sou judeu no primeiro século, o que acontece com essas promessas? E o apóstolo Paulo escreve, então, Gálatas para demonstrar como que nós devemos entender essas promessas feitas a Moisés, a Abraão, e como elas são aplicadas agora. Então, ele pega Abraão como sendo um modelo, como sendo um exemplo, para fazer a aplicação da promessa de salvação para nós que não somos judeus, né? Então, lá em Gálatas capítulo 3, veja os versículos 7 e 8. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, olha a afirmação dele. Obviamente que para o judeu do primeiro século, bombástica, né? Para o judeu do primeiro século, realmente era um absurdo. Mas essa é a prerrogativa da Escritura desde o começo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar. É isso que Jesus está querendo dizer. É isso que Maria quis dizer. Desde o princípio era isso que Deus tinha prometido. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ele não está falando de judeu, está falando de nós que não somos judeus, de gentios. Então, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. A justificação pela fé, como nós temos mostrado, ela provém desde o início do Antigo Testamento. Nunca houve uma justificação que não fosse pela graça, pela fé, nunca houve. A justificação, ela só é dessa forma, desde o princípio. Desde que o pecado, queda, entrou no mundo. Por isso que nós falamos do pacto da graça. Veja como tudo se amarra. Mas aí agora, então, ele diz que o evangelho não é só coisa do Novo Testamento, como nós temos falado aqui. O evangelho é a boa nova de salvação, de redenção, que Deus traz desde Gênesis 3,15. Desde Gênesis 3,15, Deus já traz o evangelho. E aí ele interpreta dessa forma, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Então, nós podemos entender que a bênção que chega a todas as nações é a salvação pela fé, através da graça de Deus. É isso. Essa é a bênção do pacto abraâmico. A semente, Jesus Cristo, o descendente. E a gente viu um pouquinho na semana passada a questão da terra, bem pouquinho, e hoje nós estamos vendo a questão dessa bênção sobre todas as famílias da terra. Como todas as famílias da terra são abençoadas pela promessa que Deus fez a Abraão e que ele cumpre em Cristo? Pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho hoje é o mesmo meio que Deus abençoou Abraão, é o mesmo, é a pregação do Evangelho. Deus fez isso lá atrás com ele e agora nos conclama, através da redenção que já foi realizada, a olhar para a consumação e fazer com que também outras pessoas se tornem o quê? Descendentes de Abraão através da fé, pela graça. Pregação do Evangelho. E aí o último versículo lá do capítulo 3 diz lá no 29, né? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha só como ele amarra tudo. Ele está dizendo assim, olha, em Cristo Jesus, esses aspectos temporais e esses aspectos que tiveram seu cumprimento histórico ficaram lá atrás. É o que ele está tentando fazer no 28 aqui, ó, do 3. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, e se vocês são de Cristo, se vocês estão em Cristo, vocês são descendência de Abraão. Porque a promessa foi cumprida. Só que em Cristo ela ganha agora uma expectativa de consumação. Ela é o cumprimento da redenção cabal,
Não há mais redenção a ser cumprida. A redenção foi cumprida em Cristo e através da sua pessoa e da sua obra, mas de alguma maneira ela é expandida até a consumação. E como então essa promessa feita a Abraão se cumpre na história? Quando nós vamos pregando o evangelho e as pessoas vão se convertendo e Deus vai acrescentando descendentes. De ti farei uma grande nação. É assim. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. O fato de que em Abraão a promessa não acaba em Josué capítulo 21. Lembra que o autor aos Hebreus vai ser muito claro falando assim, se eles tivessem recebido descanso, não falaria de um outro. Então, todas aquelas coisas foram escritas para que hoje eu e você pudéssemos olhar para a Escritura através de todo esse prisma, através de todo esse paradigma, criação, queda, redenção e consumação. E as promessas que Deus fez, escatológicas? Bom, as promessas que Deus fez, que estão a partir da queda aqui, Deus cumpriu todas na redenção no Senhor Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, todas elas são expandidas até a consumação. Só que eu e você precisamos conhecer a Escritura para aprender a aplicá-la. Por isso, então, meus queridos irmãos, que estudar através desses esquemas que eu tenho tentado trazer aqui nos ajuda a compreender como Deus cumpre os seus planos na história. Nós não estamos interessados nos planos que ele tem para o fim. Não é isso. Pois bem, um aspecto dos planos que Deus tem para o fim é que o evangelho chegue em todas as nações e que Abraão tenha descendentes de todas as nações. E que todas as famílias da terra sejam abençoadas através do descendente. Essa é uma das promessas. E aqui você já começa a perceber qual é a minha linha escatológica mais específica. Mas eu quero que você entenda que eu estou tentando fazer você chegar a esse entendimento, eu estou tentando fazer você entender a partir da leitura que nós temos feito da Escritura, a partir de como nós temos aplicado todo esse sistema. Então, é óbvio que você vai perguntar assim, pastor, então quer dizer que todas as famílias da terra serão alcançadas pela graça? Não é isso que eu estou dizendo por enquanto. Eu só estou dizendo que para que Deus cumpra cabalmente essa promessa até a consumação, e é essa a ideia que eu estou trazendo para você, porque em Cristo ela já é cumprida, e no primeiro século ali, quando os gentios começam a fazer parte do povo de Deus, já tem também um cumprimento que está sendo ali visto, um cumprimento que está sendo ali claramente enxergado. Olha, os gentios estão entrando agora no povo de Deus, isso é cumprimento da promessa abraâmica. E qual que é a ideia da expansão dessa promessa? É que realmente Deus vá alcançando todas as nações através do descendente, pelo meio da promessa da pregação do evangelho. Porque a promessa feita a Abraão é que todas as nações serão, de alguma forma, alcançadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Lembra a ideia lá da filosofia da história? Nós trabalhamos isso em alguns vídeos anteriores. Então, qual é a filosofia da história que está regendo aqui a minha interpretação, regendo a minha aplicação dessas promessas? É a ideia de que Deus cumpre os seus planos. Lembra que nós mencionamos que dos pressupostos da nossa filosofia da história é que ela é teleológica. Deus vai dar um fim designado do cumprimento dos seus planos. E um dos cumprimentos dos seus planos é que todas as nações o sirvam. É que todas as nações o adorem. Isso é tão claro em tantos textos da Escritura, meus irmãos, tantos textos. A inclusão dos gentios nesse pacto abraâmico era aqui atrás um pré-anúncio de que Deus alcançaria todos os povos, de que Deus levaria o evangelho a todas as nações. E que eles também se tornariam, em todos os lugares, em qualquer lugar, se tornariam filhos de Abraão. É essa a ideia. E por isso que o Novo Testamento ele está cheio de adoração e de louvores, principalmente no Apocalipse, sobre Deus ser adorado por todas as nações. Aí você vê o Antigo Testamento também fala a mesma coisa. O que é isso, Deus ser adorado por todas as nações? É a promessa chegando a pessoas de toda língua, povo, tribo, nação.
essas promessas de salvação do Evangelho, chegando até elas, as inclui no pacto da graça, as tornando descendentes de Abraão. Como em Cristo estão, então são descendentes de Abraão. Então Deus mais uma vez tem dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias que moram no Brasil, as famílias que moram na Argentina, as famílias que moram no Uruguai, as famílias que moram em algum país da África, em algum país da Ásia, em algum país da Europa, em algum país da América do Norte, na Oceania. Deus vai alcançar. É uma promessa. Deus cumpre as suas promessas. É obviamente que mais alguns aspectos até o fim parecem ser revelados pela Escritura, que nós vamos tratar lá na frente. Mas agora é só um antegosto. Agora é só um tostão, só um pouquinho para você poder ir enxergando como que nós podemos, de alguma forma, olhar para o fim. Existem alguns autores que trabalham com o conceito de sinais do fim, que são chamados de sinais da graça e sinais do juízo. Eu gosto dessa distinção. E só para antecipar um pouquinho, nós vamos trabalhar bem, talvez exaustivamente isso, não sei se por vídeo ou se já lá presencialmente na igreja, né? Mas nós vamos trabalhar um pouquinho a ideia desses sinais das expectativas que nós temos para o fim. E um desses sinais da graça é a expansão do evangelho a todas as nações. Esse é um dos sinais da graça, do fato de que Deus fez uma promessa em Abraão, de que todas as famílias da terra seriam benditas, todas elas seriam abençoadas por Abraão, ou melhor, pelo descendente que veio de Abraão. E o descendente que veio de Abraão diz: ide, portanto, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. É isso que o descendente nos ordena. É isso que o descendente projeta. Porque ele tem o cumprimento do plano do Pai e ele também nos dá qual será os passos para o cumprimento do plano do Pai. Ide, portanto, e fazei discípulos. O ide aqui pode ser considerado, tem uma briga exegética, vamos dizer assim, se o id aqui é imperativo, se ele não é imperativo, tal. Ele, na estrutura do grego, pode até ser considerado um imperativo, embora não seja, a palavra ali não seja um imperativo. No entanto, de fato, o imperativo está em fazer discípulos. Fazer discípulos é imperativo. E quando eu e você fazemos discípulos de Cristo, nós estamos cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias, né? Lembre-se, eu quero sempre enfatizar isso. Deus faz um pacto com famílias. A descendência, você e seus filhos. Famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as nações ouvirão, todas as nações então virão para adorá-lo por causa do descendente. Mas a promessa foi feita a Abraão. Olha só que belo, que maravilhoso. Deus cumprir uma promessa feita a Abraão e consumação. Olha que coisa linda. Quando todas as nações estiverem ali para adorar o nosso Deus, quando todas elas estiverem reunidas ali para poder agora eternamente estar com o Senhor Deus, eu e você e tantos que creem e todos os que creram de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, estaremos lá para adorar a Deus. E a promessa a Abraão está sendo cumprida lá. Consumada lá. Agora consumou-se a promessa feita a Abraão. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. E elas estão aqui, adorando a Deus. Olha só, isso vai, de alguma forma, nós já experimentamos isso agora, mas nós ainda não experimentamos, lembra o esquema? Já, ainda não. Nós já experimentamos isso agora porque o evangelho tem chegado a todas as nações e vai chegar a todas as nações. Porque é uma promessa, meus irmãos. Deus cumpre suas promessas. Essas promessas ele vai cumprindo durante a história, então Deus vai fazer chegar o evangelho a todas as nações. E então eu e você podemos ter a certeza desse cumprimento e podemos ser até utilizados para que essa promessa seja cumprida.
fazendo parte desse grande plano da redenção que Deus tem. Quando anunciamos o Evangelho, quando pregamos, como quando fazemos discípulos, nós estamos nos tornando participantes da promessa feita a Abraão. Primeiro porque fomos alcançados por essa graça. O Evangelho nos alcançou. Agora, porque nós também vamos ao próximo. E indo ao próximo, nós estamos, de alguma maneira, assim, semente. O grão de areia, lembra lá? Olha para o céu. Você terá mais descendentes que as estrelas do céu. Ele não está falando dos judeus de Josué só. Está dizendo que aquele é um aspecto. Ele está falando de que na consumação, através do plano de Deus na história, todos aqueles que são dele serão alcançados. E eles estão em todas as nações. Eles são de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de todos os lugares. Todos eles vão adorar a Deus. Essa é a nossa expectativa. Deus assim nos abençoe. Amém.